Olá, pessoal. O nosso convidado de hoje, eu acho que dispensa apresentação. É uma figura muito conhecida e muito querida do mercado farmacêutico, que é o Gustavo Mendes, o gerente-geral de medicamentos da Anvisa. Mas, cumprindo o protocolo, eu vou apresentar e fazer um breve resumo do histórico dele, né? O Gustavo, ele é formado em farmácia pela USP, tem especialização em saúde pública pela Fiocruz, mestrado em farmacologia e toxicologia pela Universidade Estadual de Londrina, e desde 2005 ele atua na Anvisa, né? Primeiro como especialista, depois como coordenador do CETER, gerente de segurança e eficácia, e desde abril de 2019 ele está como gerente geral de medicamentos da Anvisa. Boa tarde, Gustavo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. A gente está muito feliz e muito honrado de ter você aqui com a gente, né? E eu queria começar agradecendo, né, não só você, mas como toda a equipe da Anvisa, pelo trabalho espetacular que vocês têm feito durante a pandemia. Acho que assim é impressionante a velocidade com que vocês deram as respostas e a qualidade, né? Realmente foi um trabalho espetacular, Gustavo. Eu que agradeço, Cláudia, pela oportunidade, pelo espaço, que a gente sabe que realmente foi um momento muito desafiador para todos nós. E sempre que a gente tem a honra de poder falar um pouco sobre o que são os desafios do futuro e também a realidade do presente, é sempre muito bom. Então, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Bom, vamos começar, né, Gustavo? Acho que assim, é impossível a gente fazer uma entrevista com alguém da Anvisa e não falar um pouquinho da pandemia, mas eu quero falar da pandemia olhando daqui para frente, não para trás, né? Vocês tiveram nesse período, né, que implementar uma série de mudanças a toque de caixa, foi trocar as peças com avião em voo, né? Mas assim, dessas mudanças que vocês tiveram que fazer, quais que foram as mais impactantes nesse período e quais que você acha que vieram para ficar? Bom, essa analogia de trocar as peças com avião em voo foi muito boa, porque foi realmente isso, né? Não só a Anvisa, mas todas as agências reguladoras tiveram que enfrentar esse dilema que foi: nós precisávamos dar respostas rápidas e, ao mesmo tempo, não abrir mão dos critérios mínimos de qualidade, segurança e eficácia dos produtos que iam ser disponibilizados. Então, por isso que nós tivemos que fazer uma série de mudanças administrativas, mas também técnicas, para que a gente pudesse dar essas respostas rápidas. E aí, dentre essas, eu acho que as mais impactantes foram, primeiro, a publicação de normas que permitiam uma análise de risco versus benefícios e o estabelecimento do cumprimento de termos de compromisso para as petições que eram analisadas por nós. Porque a gente sabe que, no contexto do lockdown, no contexto em que as empresas tiveram que fazer muitas alterações e os produtos tinham que ser disponibilizados de maneira mais rápida, algumas questões administrativas ou mesmo técnicas que não tivessem impacto na performance do produto poderiam ser submetidas posteriormente sem prejuízo da nossa decisão. E para isso a gente precisou não só ter esses instrumentos normativos vigentes, mas também a gente buscou instituir dentro da GGMed um comitê Covid. Esse comitê Covid reuniu especialistas de forma multidisciplinar para que a gente pudesse ter uma visão mais ampliada e também compartilhar responsabilidades numa decisão como essa, que a gente sabe que é tão desafiadora. Então, eu acredito que uma das mudanças que foi a criação desse comitê e essas normas que trazem essa avaliação de benefício é uma das que eu acho que a ideia é ficar, que podem ficar como uma lição aprendida, porque eu acredito que trazem uma nova perspectiva e principalmente um novo foco para a agência reguladora, que tem que ser focar naquilo que realmente representa risco na hora de se tomar uma decisão. Excelente.
concordo com você. Você tem que avaliar, claro, tudo, mas tendo foco no que é mais importante. Muito bom. E realmente vocês tiveram muito sucesso nessa estratégia, né? E tomara mesmo que venha para ficar. Eu acho que é isso mesmo, é construir uma relação de confiança e junto, né, focar nas entregas, né, nas coisas que são realmente importantes. E outra coisa que eu queria falar, que eu quero falar e perguntar, e que muita gente está querendo saber, né? Eu acho que vai ser um marco regulatório muito forte, talvez tão ou mais importante que o marco regulatório de 2003, porque vai realmente quebrar o paradigma. Eu queria saber qual que é a previsão de vocês de publicação da CP 931, que é a revisão da 200, né? E que vai implementar as vias de registro. Né? E como você entende que esse marco regulatório vai afetar o mercado farmacêutico brasileiro? Bom, a ACP 931 foi um grande avanço regulatório aqui no Brasil. E foi fruto de uma discussão muito intensa entre a Anvisa e membros do setor regulado, membros relevantes aqui no cenário regulatório do Brasil. A ideia dessa consulta pública, como você mencionou, Cláudio, justamente essa, que é revisar 200, mas trazer uma nova perspectiva, e essa nova perspectiva é baseada no fato de que talvez dizer que existem genéricos similares e novos e inovadores não explique a complexidade que a gente vive hoje no que diz respeito às inovações. Então, um dos principais ganhos que nós identificamos aqui nessa proposta é que a inovação e também a possibilidade de termos produtos que estão no mercado internacional e que ainda não estão no Brasil por entraves administrativos, possam ser de acesso mais ágil à nossa população. Então, acho que esse é um dos grandes ganhos, porque não se trata de flexibilizar evidências técnicas, não se trata de flexibilizar as novas vias, não se trata de flexibilizar o que é necessário para demonstrar qualidade, segurança e eficácia dos produtos, mas sim trazer vias alternativas de se obter acesso, obter registro junto à agência, sem estar fechado naqueles modelos que a 200 e as resoluções de antigamente traziam. Então, traz maior possibilidade, aumenta a gama de possibilidades para as inovações e para novas moléculas aqui. Eu acho que esse é um dos grandes ganhos que a 931 traz, além de, claro, de modernizar os conceitos de registro e pós-registro, ou de registro, desculpa, aqui no Brasil. E também vai aproximar muito do que é internacionalmente, né, Gustavo? Eu acho que é um modelo que ele, além de ampliar essa possibilidade e dar mais flexibilidade, é um modelo que ele é mais fácil de ser entendido. No começo assusta, né? No começo, quando você vê, assusta. Mas depois, conforme você vai entendendo e vai aprendendo, acho que vai ampliar bastante o leque de possibilidades, né? Só que as empresas vão ter que reaprender esse modelo, né? Vão ter que aprender a se adaptar a esse modelo, né? Exatamente, e acho que tudo que é inovação traz esse grande desafio aí, mas a gente tem trabalhado isso de forma muito transparente, a gente tem buscado envolver o setor regulado nas discussões, e isso tudo faz com que o impacto seja menos doloroso, né, para que se possa avançar para esse alinhamento, né? Ao final, o que a gente está buscando é isso mesmo que você mencionou. É o alinhamento, a convergência regulatória, estar mais próximo das melhores práticas regulatórias internacionais, porque o Brasil tem uma agência forte, reconhecida e que precisa avançar nesses conceitos para que a gente possa ter acesso aos produtos o quanto antes. E o fato também de vocês terem divulgado não só a consulta pública, mas os guias, vai facilitando também esse entendimento, né, das empresas. Só que você não me respondeu, Gustavo, qual é a previsão de publicação? Mas eu sei que Pergunta de $1 milhão. Eu fui treinado nesse tempo da pandemia, nesse relacionamento com
com a mídia e com as pessoas, quando o prazo não é meu, eu não me comprometo, né? Até porque é difícil se comprometer com um prazo que não é meu. O que eu posso dizer é que a gente já fechou a questão dos guias de literatura. Isso é uma coisa que é um dos pontos importantes, dos grandes pontos altos dessa nova proposta, permitir que dados de literatura subsidiem evidências de segurança e eficácia de produtos. A gente já terminou essa parte e agora segue para trâmites administrativos internos para publicação. Então, acredito que, em breve, a nossa expectativa é que ainda esse ano a gente tenha isso resolvido. Claro que a gente sabe que é uma estimativa, tá, Gustavo? Assim, é só que a gente trabalhou, o texto da consulta pública foi no início de 2019, né? Final de 2019, início de 2020. Então, assim, claro que se fica ansioso e todo mundo sabe que é uma mudança muito grande. Então, é claro que a gente está falando aqui, viu, gente? É uma previsão, não é um termo de compromisso assinado com firma reconhecida, né? Agora, exatamente. Então, olha, agora eu queria falar assim, né? Acho que uma das grandes mudanças é a via abreviada, né? Que ela vai ser mais focada para a parte de inovação incremental. A Anvisa, que avalia essas inovações incrementais, ela sabe melhor do que ninguém quais são as grandes dificuldades das empresas, né? Você acredita, Gustavo, que as empresas estão preparadas para essa mudança de paradigma no desenvolvimento de produtos inovadores? Eu acredito que sim. Eu acredito que o Brasil já avançou muito no mercado farmacêutico e a gente tem visto o investimento que a indústria nacional e o mercado brasileiro tem feito para estar alinhado também essas melhores práticas, né? Eu acho que, claro, a agência sempre vai ser a primeira a puxar esse movimento, né? Porque é ela que vai demandar, vai exigir, né? Vai criar essa segurança regulatória para que se avance nesses novos conceitos. Mas eu acho que as indústrias nacionais, né, o mercado brasileiro farmacêutico tem buscado cada vez mais se ampliar ou se apropriar desses conhecimentos para pensar nessa nova proposta, né? Eu acho que na questão da via abreviada, o grande desafio é justamente o fato de que nós vamos precisar de um conjunto de evidências que vai ser apresentado de forma distinta do que a gente está acostumado, vai precisar de uma análise importante e bastante científica sobre as evidências para que a gente possa ter a segurança de que o produto realmente é seguro e eficaz. Então, eu acho que isso vai ser desafiador porque vai exigir um novo conhecimento das indústrias. Mas eu acredito que ainda temos muito a avançar nesse sentido para que a gente possa tornar factível essa Concordo. E assim, né, Gustavo, eu acho que veio numa boa hora, porque veio junto com a implementação do CTD, né? Porque mesmo para as empresas hoje que trabalham com genéricos e com similares, elas também vão ter que reaprender a fazer muita coisa, porque quando você submete pelo CTD, você tem ali toda a questão do módulo 2, que são os resumos não clínicos e clínicos, e isso também vai ser um exercício que hoje elas ainda não estão, não fazem. Então, esse vai ser um aprendizado que eu acho que é importante não só para a inovação incremental, mas mesmo para as empresas que têm genéricos e similares. A maneira como se faz registro hoje, daqui a 2, 3 anos, não vai existir mais. Então, as empresas têm que correr atrás desse conhecimento, não só quem quer inovar, mesmo quem quer ficar no mercado de genérico e similar, tem que aprender a fazer essa avaliação, né, dos dados que estão sendo apresentados. Não é só apresentar, a gente vai sair de algo que é só apresentar resultado, a parte técnica e o relatório de equifar e bioequivalência, para onde você vai ter que analisar dados e toda a coerência. Eu acho que isso, vindo em conjunto, essa questão do CTD
com a via de registro faz bastante sentido, porque aí você entende o que é solicitado nesses relatórios de segurança e eficácia, né? Exatamente. E eu acho que ao aproximar essas mudanças, tanto do CTD quanto das vias abreviadas, e esse movimento todo que a gente está fazendo também, Q12, fazendo alguns pilotos de Q12, do ICH Q12, né? Fazendo pequenos avanços no sentido de trazer para o Brasil esse novo cenário alinhado com as expectativas do ICH, faz com que as indústrias nacionais comecem a pensar e a perceber a importância e o quanto isso se reflete em ganho na agilidade, né? A gente mencionou recentemente num evento sobre essa questão do CTD, que a gente tem buscado, a gente sabe que esse processo de transição é complicado, né? E exige um esforço muito grande, um investimento muito grande em treinamento, em capacitação, mas a gente sabe que isso vai se refletir numa maior agilidade e a gente tem também estado sensível a essa situação. Por isso que a gente, de forma a estimular a migração para os modelos CTDs, a gente tem buscado ser mais flexível quando a petição entra dessa forma, a gente tem buscado estar aberto à discussão para orientar e dar o aconselhamento para que se possa avançar nesse processo. E é por isso que a gente tem investido muitos esforços nisso. Muito bom. E agora, finalmente, né, vamos aqui para a última pergunta. Na sua visão, né, acho que a gente até já conversou um pouco disso, mas qual vai ser o maior gap a ser superado, né, para se adequar a esse novo modelo, tanto pelas empresas como também pela Anvisa, né, porque vai ser um aprendizado de mão dupla. Como você entende isso, Gustavo? Eu entendo que eu acho que o maior gap tem a ver não especificamente com o tema, porque eu acho que sim, na verdade a gente está avançando, né? Quando a gente olha na questão desse novo modelo das vias, esses modelos que a gente tem proposto para todas essas inovações, a gente vê que como foi construído de forma muito transparente, coletiva, eu acho que o principal ponto não vai ser uma grande surpresa do que se espera, né? A gente já está falando sobre isso aqui, a gente de uma certa forma já passou pela consulta, já pôde fazer algumas discussões, reuniões. Eu acho que o grande desafio vai ser realmente ter a expertise, ter a capacitação, fazer esse investimento que vai ser necessário para se ajustar, no caso das empresas, para se ajustar às nossas expectativas para essa via. Então, por mais que a gente já esteja falando, sempre quando tem uma novidade, vai demandar um esforço da empresa para avançar. Da Anvisa, especificamente, é a mesma coisa, né? Apesar da gente já estar trabalhando, a gente também já tem discutido bastante internamente como nós vamos proceder com as análises. Isso vai demandar um ajuste de procedimentos, de roteiro de análise, né? O nosso roteiro hoje de segurança e eficácia é um roteiro voltado para novos, no formato de evidências de estudos clínicos, né, conduzidos. Migrando para formatos alternativos da via abreviada, a gente vai ter que readaptar esses instrumentos que a gente usa para avaliação e os procedimentos. Então, eu vejo mais como questões administrativas e não técnicas, porque, como eu disse, né, ao final, as evidências de eficácia e segurança e qualidade elas vão ter que estar presentes de alguma forma. Então, são questões mais administrativas e mais ajustar o fluxo de como preparar o documento, como analisar, que vão ser os principais gaps. Não sei o que você acha, se você concorda. Talvez do ponto de vista da Anvisa, eu concordo, acho que assim vocês estão mais preparados, né? A Anvisa sempre nos últimos anos tem puxado, levantado a régua e as indústrias que têm corrido para se adequar. Do ponto de vista do setor regulado, acho que assim eu até tenho um ponto de vista um pouco privilegiado, porque a gente já trabalha com a questão da pesquisa, né? O que eu vejo, Gustavo, é assim, um pouco, as empresas têm que aprender a contextualizar os resultados, né?
porque assim, a inovação incremental, às vezes, assim, faz o estudo de biodisponibilidade relativa, ou faz o estudo clínico e acha que aquele dado é suficiente, sendo que é muito importante que esses resultados eles sejam avaliados dentro do contexto da doença, dentro do contexto do tratamento, dentro do contexto do medicamento comparador. Então, assim, tem um aprendizado aí de como escrever isso, né? Que eu acho que é importante e que as empresas hoje, pelo menos as nacionais, não estão preparadas, porque quando você pega um dossiê internacional e um dossiê que vem de uma empresa nacional, e a gente tem a oportunidade de trabalhar com os dois, a gente vê que tem um distanciamento ainda grande que precisa ser superado, e que realmente, eu acho que assim, junto o setor regulado, junto com a Anvisa, vai ter que criar esse aprendizado, criar esse conhecimento para superar isso, né? Claro, assim, a capacitação técnica, eu acho que o Brasil tem de sobra, né? A gente tem excelentes técnicos. Precisa focar nesse conhecimento e transformar esse background que já se possui, focado nessa inovação incremental, nessa via de desenvolvimento abreviado, né? Essa é a minha opinião. Exatamente, não, concordo. Acho que esse desafio que você colocou é um desafio. Eu acho que essa visão é uma visão importante e baseada no histórico que a gente já viu de todas as inovações que a gente já teve, inovações regulatórias, né? Então, concordo plenamente. Sabe, Gustavo, eu estou nesse mercado há mais de 30 anos. Quando eu comecei na área regulatória, era juntar formulário de petição, bula, meia dúzia de documentos. Eu passei pela revolução dos genéricos, dos medicamentos biológicos, da terapia gênica, né? E agora é a parte de inovação. A gente vai reaprender, a gente aprende, né? Eu acho que isso que é legal, é você estar sempre aprendendo, e isso é muito gostoso nessa área, você viver aprendendo, né? Porque, Exatamente. então, é muito legal. É isso. E você, o que você deixa de mensagem final para o pessoal, Gustavo? Eu deixo mensagem final essa ideia de que nós estamos num momento, e a pandemia trouxe bastante isso como um legado positivo, se é que a gente pode dizer que alguma coisa foi positiva dessa pandemia, mas trouxe esse legado de que a Anvisa e as empresas e o pessoal de assuntos regulatórios estão mais próximos, estão unidos com um objetivo comum, e a gente tem construído as coisas de forma mais transparente, mais alinhada, e essa relação de confiança tem crescido. E eu acho que a gente tem que trabalhar para manter essa relação de confiança. A gente tem que trabalhar para garantir a qualidade das informações que são avaliadas, que são geradas, né? Nós que trabalhamos com regulatório sabemos a importância de que as áreas técnicas que provêm os dados para a gente sejam áreas que estejam em conformidade com as expectativas sanitárias e regulatórias. E por isso que eu acredito que e a tendência que eu vejo é avançar. Não vejo um retrocesso. Sou otimista mesmo, mas eu acredito que isso que a gente construiu até agora veio para ficar, e a tendência é só aprimorar cada vez mais. Que bom, né? Eu também acho que assim, evoluímos muito, essa questão da transparência é fundamental. E o diálogo aumentou muito, né? Por incrível que pareça, a questão da reunião online, que todo mundo tinha tanto medo e não queria, foi um facilitador tão grande, né? Que no fim, eu acho que muitas barreiras acabaram sendo quebradas com essa pandemia. Claro, né? É o que você falou, não que seja positivo, mas no fim a gente tem que tentar pegar sempre o que é positivo. E a transparência e esse diálogo aumentaram muito e é muito bom mesmo. Mas que bom, Gustavo, eu fico extremamente feliz, né, com as notícias e com essa conversa, né, que nós tivemos, e realmente torcer para que
a gente construa cada vez mais pontes, né? E para que juntos a gente chegue para colocar as empresas nacionais e mesmo as internacionais num patamar que seja que você tenha o prazer, né, de um medicamento desenvolvido aqui pelo Brasil que seja registrada por outras agências, né? Eu acho que a gente tem tudo para fazer isso e capacitação técnica a gente tem, porque juntos somos mais fortes, né? Exatamente. Obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade.